Deus, a paz do Senhor para quem está em casa. Estamos chegando agora para nós estudarmos a palavra do Senhor. Na semana passada nós estudamos o livro de Jeremias e Lamentações, e hoje nós iremos estudar Ezequiel, que a gente está na sequência aqui. Começamos em Gênesis, fazendo uma panorâmica do livro, e agora nós já estamos em Ezequiel. A gente viu na semana passada que o ofício de profeta era um ofício muito complicado, porque o profeta, ele trazia quase sempre uma mensagem de juízo ao povo, porque o povo de Israel, eles por ora serviam ao Senhor com intensidade, com amor, com alegria, mas quando a coisa começava a ficar boa, eles começavam a afastar-se de Deus e cometer pecados e andar por caminhos maus que desagradavam ao Senhor. E aí o profeta tinha a dura missão de proferir o juízo de Deus. E às vezes, e a maioria delas, eles iam de encontro aos sacerdotes, que eram coniventes com o pecado do povo. Eles iam de encontro aos reis, que traziam de outros lugares idolatria para o meio do povo de Deus, para a casa do Senhor, como foi o caso de Acabe, através de Jezabel, como foi o caso de Salomão, inclusive, nos seus múltiplos casamentos, as mulheres com quem ele casou eram filhas de outros reis, eram princesas, e aí ele trazia para dentro do palácio, e trazendo para dentro do palácio, trazia com elas os seus ídolos e adoração a outros deuses. E enfim, esses são só dois exemplos que foram citados, mas Israel oscilava muito nessa questão de obediência e desobediência. E nós já sabemos que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência à palavra de Deus traz maldição. E não é que Deus, ele tem prazer nisso, em castigar o povo, em amaldiçoar o povo. Deus não tem prazer nisso, muito pelo contrário. Deus se entristece com isso. Agora, o fruto ou a consequência daquilo que fazemos traz, aliás, o resultado daquilo que fazemos é o fruto que colhemos. Se plantamos o mal, se plantamos desobediência, aquilo que fazemos nós vamos colher também isso. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra é algo maravilhoso, é algo bom, e feliz aquele que faz. O Salmo 1 diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é este homem. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, procura estar atento à lei do Senhor, atento a esta palavra. E Ezequiel, ele é um desses profetas que trouxe uma mensagem de juízo para a nação de Israel. Ele profetizou entre 592 a 570 a.C. Na ocasião, Israel estava sendo cativo ou levado em cativeiro para a Babilônia. Foi no mesmo tempo em que foi Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram primeiro. Depois, na segunda leva, foi Ezequiel e outros, que quando a Síria veio para Israel e levou o povo cativo, a Babilônia veio e levou o povo cativo, então eles foram levando por etapas. Neste momento aqui, foi em 3 etapas que eles foram levados. Na primeira etapa, levou os jovens, escolheram lá alguém para levar, e levaram os jovens, e entre eles Daniel e os seus amigos. Estes foram servir no palácio. Na outra leva foi alguns outros que foram levados cativos, entre eles Ezequiel. E na terceira vez o templo é destruído, e aí chegam em Jerusalém, destrói tudo, e e leva todo mundo para a Babilônia. E isso foi juízo de Deus para o povo.
por causa da desobediência. A gente viu que Jeremias profetizou isso, e Jeremias, ele pagou um preço alto, né? Pagou um preço alto para exercer o seu ministério. A gente viu aqui que ele não podia casar e ter filhos, a gente viu que ele não podia ir num velório e chorar ou prestar condolências à família enlutada, ele não podia ir em festas, tudo isso simbolizando o juízo de Deus para com a nação de Israel. E agora vem o Ezequiel, e o Ezequiel, ele traz a mensagem de Deus com ilustrações para o povo. Ele conta aqui dentro deste livro diversas parábolas, diversas histórias para ilustrar aquilo que Deus vai fazer com o povo, aquilo que Deus vai fazer com a nação de Israel. E algumas coisas ele vive isso, né? Tem uma parte do texto aqui, nós já vamos ler aqui algumas referências, mas tem uma parte aqui que só para vocês terem uma ideia, Deus manda que ele cozinhe o seu alimento sobre esterco humano. Aí ele olha, vamos falar nas nossas palavras, não está escrito exatamente assim, mas ele olha e fala: não, Senhor, isso é nojento demais, isso é complicado, esterco humano, isso é coisa imunda, não tem como eu fazer isso. E Deus então abre uma exceção e diz o seguinte: então você vai cozinhar sobre esterco de vaca. Mas o fato é que eu vou trazer juízo sobre Israel, e isso aqui é símbolo do que eu vou fazer para com o povo, e você vai ter que viver assim. Aí ele vai vivendo coisas que a nação de Israel irá viver. Deus vai mostrando para ele coisas e fazendo com que ele faça coisas que a nação de Israel irá sofrer. A nação de Israel, o povo olha para ele, vê ele fazendo aquilo, e aí ele explica o porquê que é que ele está fazendo aquilo, né? Que é exatamente o que Deus ia fazer aquele povo por causa da desobediência. Jeremias, a gente viu que inclusive Deus falou para que ele não orasse pelo povo. 3 vezes nós lemos no livro de Jeremias, para Deus falando assim: não ora porque eu não vou ouvir. Não vai adiantar o povo jejuar, não vai adiantar o povo fazer sacrifício, não vai adiantar o povo ofertar, eu não vou ouvir. De tão grande era a desobediência do povo. Veja só que Deus, ele não estava nem preocupado com as outras nações, mas quem estava desobedecendo era o povo escolhido dele, o povo que ele escolheu para ser o quê? Santo. Um povo que ele escolheu para ser zeloso, de boas obras. Este povo estava se misturando com o pecado, cometendo pecados, cometendo atrocidades, e Deus então não se agradou disso. Deus não se agradou disso e trouxe juízo ao povo. Em algumas referências ele fala o seguinte: maior castigo tem vocês do que teve Sodoma e Gomorra. Maior castigo é para vocês do que foi para Sodoma e Gomorra. Por quê? Vocês conhecem a palavra, nós conhecemos a palavra. Então quando nós erramos conscientes. A gente não erra pela ignorância, a gente erra consciente do nosso erro. A nação de Israel cometia erros conscientes de seus erros, porque eles tinham a lei, escrita. Deus havia mostrado os mandamentos, escrito a tábua dos mandamentos. Moisés transmitiu isso ao povo durante muitos anos, mas o povo vira e mexe, estava se afastando de Deus e desobedecendo a ele. Vamos ler um texto aqui, Ezequiel 3, 17 e 19. Você que está em casa também, está nos acompanhando e quiser fazer essa leitura, Ezequiel 3, 17 e 19. 3, 17 ao 19. Você que está em casa, nós estamos aqui também num grupo, aqui na igreja, estudando a palavra de Deus, e pode acompanhar aí. Por favor, Júlia. Pode. Filho do homem, eu te dei para falar sobre a casa de Israel, e tu na minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua vontade, mas o sangue da tua mão o requererá.
Então, ou seja, estava sendo imposto aqui para Ezequiel que ele falasse a mensagem, que ele pregasse a mensagem. Nós vimos aqui, no 17, que a Júlia leu, o filho do homem. Quem era o filho do homem? O Ezequiel, filho do homem. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas e qual que é o problema? Mas o seu sangue requererei das suas mãos. Então a nós é dado uma incumbência de pregar a palavra. E se a gente pregar, o ímpio ouvir essa mensagem e não der crédito, você pregou, você falou da palavra. Agora, se você não fizer, se você fizer se você ver a pessoa fazendo mal e não alertá-lo sobre isso, e não falar sobre isso, aí você está sendo conivente com ele também, porque você não está alertando ele sobre isso, você não está falando sobre o seu pecado, sobre a sua maldade. Jeremias, a gente viu que o ministério dele foi complicado, porque ele foi chamado para pregar para um povo que não ia ouvir. Ele foi rejeitado pelo rei, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, por todo mundo. Ninguém ouviu a sua mensagem. Isaías também, quando pregou, quem enviarei, quem há de ir por nós, e quem deu crédito à minha palavra, à minha pregação, era difícil ouvir a mensagem do profeta. Inclusive Isaías morreu cerrado ao meio. Era difícil ouvir a mensagem do profeta. E no caso aqui de Ezequiel, ele tinha a incumbência de falar a palavra do Senhor conforme ele tinha ouvido. Aí aqui tem as regras, né? Se você falar para o ímpio e o ímpio perecer na impiedade, ele vai morrer na impiedade, mas você vai salvar a sua alma. Se você não avisar, aí o problema vai para você também. Então essa era a incumbência desse profeta chamado Ezequiel. Se nós formos aqui resumir a mensagem em uma sentença, o livro de Ezequiel em uma sentença, nós vamos ver assim: o profeta mostra, por meio de símbolos, na pregação e na experiência pessoal, que Deus deseja santidade e humildade do seu povo. É isso que Deus deseja. O que é ser santo? O que é ter santidade? Ser santo não é você nem pisar nessa terra, ter auréola na cabeça, não praticar coisas que qualquer um pratica, né? Como quem escreveu a Bíblia foi um comedor de feijão qualquer. Nem sei se tinha feijão naquele tempo lá, naquelas áreas, mas o fato é que foi alguém como a gente que escreveu a palavra. E este alguém que escreveu a palavra, ele tinha que ter, ele viveu de forma santa. O que é isso? Separado para Deus, separado das coisas que aborrecem a Deus. Deus separou o povo, Deus tirou a nação de Israel do meio das nações, para que esta nação tivesse um diferencial, para que esta nação andasse segundo a sua lei, e para que essa nação falasse do amor dele para as demais nações. Não era para que ela detesse aqui e ficasse só com Deus para ela, e só a gente aqui que é salvo, Deus ama só a gente, e as demais nações são abomináveis. Não era isso. Era para que o mundo todo conhecesse Deus através da nação de Israel, através deles. E eles precisavam ser santos, eles precisavam ser separados, eles não podiam praticar a maldade, as maldades, as atrocidades que se faziam no restante do mundo. Por exemplo, os mandamentos organizavam tudo na questão, você não pode roubar, você não pode cometer assassinato, você não pode cometer adultério, você não pode dar falso testemunho, coisas ligadas à índole, à moral, a pessoa conviver bem
umas com as outras, a não fazer mal ao próximo, a servir a Deus. A gente olha na Bíblia, naquele tempo as mulheres, elas sofriam algum tipo de discriminação, e ainda hoje, infelizmente, ainda hoje, mas naquele tempo com maior intensidade. Mas a gente pode ver que na Bíblia a orientação de Deus para a condução dessas organizações sociais e do cuidado de um para com o outro era muito melhor do que as outras nações. Era muito cuidado que se tinha, os direitos que as mulheres tinham, o direito que o pobre tinha, né? Era muito diferente das outras nações, muito diferente, porque Deus tinha um cuidado para com aquele povo. Nós vamos ver aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 de Ezequiel, a vida e o chamado. Ezequiel, do capítulo 4 ao 24, ele vai falar profecias contra Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, profecia contra as nações. Do 33 ao 34, vai falar sobre a salvação de Israel. E do 40 ao 48, o futuro de Israel. Então sempre é assim, sempre é um juízo, uma palavra de juízo, mas no final vem a redenção. Não é o juízo para sempre, não é o peso da mão para sempre. Há sempre uma esperança de uma nova vida, de uma restauração. E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, quando chegarmos aqui numa parábola, ou numa visão que Ezequiel teve, que é a do Vale dos Ossos Secos. Nós vamos nos ater a essa visão que ele teve, né? E aí nós vamos entender um pouco como era essa mensagem. Só para vocês terem uma ideia aqui do quanto a vida desses profetas era uma vida complicada, e que Deus exigia muito deles para que eles demonstrassem para a nação como é que seria o julgamento de Deus, ou a bênção de Deus, ou a maldição que estava sendo lançada. Vamos lá para o capítulo 24, versículo 16. Capítulo 24, Ezequiel 24, 16. Ezequiel 24, 16. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Eu vou tirar de você a delícia dos teus olhos. Quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? A esposa dele, que ele era apaixonado por ela. Aqui na minha versão diz assim: ó filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas você não vai lamentar e nem chorar, e nem te correrão lágrimas dos olhos. Não é que ele não sentiria a dor, não é que ele não ia entristecer-se com aquela ação, mas ele não podia demonstrar isso. Chorava por dentro, mas não podia demonstrar em seu rosto aquele sentimento. E aí a gente vê aqui no versículo 17: refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. Então tudo isso aqui era uma situação que Deus estava mostrando para Ezequiel, e ele sofrendo na pele isso. Deus avisa Ezequiel que ele ficaria viúvo, e usa a expressão delícia dos teus olhos, que pode ser traduzida como uma pessoa que você mais ama. O livro não menciona que tiveram filhos, nem mostra com quantos anos do ministério profético de Daniel, de Ezequiel, ele perde a sua esposa. Mas o fato é que, num momento, Deus a tira dele para simbolizar o que aconteceria na nação de Israel, que o povo sofreria luto, mas que nem choraria, não teria nem condições de chorar a morte dos seus entes queridos. De tão grande seria o sofrimento. Deus faria naquela nação coisas nunca antes feitas, como será
no período vindouro. A terra irá passar por um período que nunca antes passou. Irá sofrer uma dor que nunca antes sofreu. Porque Deus é tardio em irar-se, mas não quer dizer que Ele não se ira. Deus é amor, mas não quer dizer que Ele é justiça. Ele ama, mas Ele corrige. Ele ama, mas quer que seus filhos andem na linha. Ele quer que seus filhos o agrade. Ele ama, mas Ele não deixa as pessoas fazer tudo ao seu bel prazer. Ele tem preceitos. Hoje nós não vivemos na lei. Sim, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Mas viver sabendo que não é salvo pela lei, não significa que podemos viver na libertinagem, fazendo tudo que dá a cabeça, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas criam a sua própria religião e ele vive no seu mundo, onde ele é que diz o que pode e o que não pode. A religião que ele faz para ele é dele mesmo. E ele não consegue conviver em coletividade e aceitar regras coletivas. Viver segundo a palavra de Deus é cumprir os seus mandamentos. E não é difícil. Não é difícil, porque os mandamentos de Deus são feitos através do amor. Não é um jugo pesado. Não é jugo pesado, é baseado no amor. Se eu amo o próximo, eu não vou fazer mal ao próximo. Se eu amo a mim, não vou fazer mal a mim. Se eu amo a Deus, vou adorá-lo acima de tudo. E vou bendizer o seu nome. Mas eu peco contra o próximo, peco contra mim mesmo, peco contra Deus. E ainda bem que Deus é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Mas chegará o dia em que a ira de Deus será lançada sobre a terra. Isso irá acontecer. O livro do Apocalipse registra alguns desses acontecimentos que estão por vir. Estamos certos de que a igreja será arrebatada, assim como foi Elias, assim como foi Enoque. Nós subiremos para a presença do Senhor, mas a terra irá sofrer um dano que nunca houve. Já pensou? Nós temos no Brasil hoje mais de 510 mil mortos, se eu não me engano, por causa da pandemia. Nos Estados Unidos eu acho que já beira 1 milhão, não sei como está essa contagem lá. Mas o que acontece é o seguinte, que no final irá acontecer situações em que vai ser dizimada a terça parte da terra. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. A terça parte de 7 bilhões vai dar 2 bilhões e tanto de mortos. Imagina o que é isso. Uma dor que a terra nunca sofreu antes. E as pessoas levam como se nada fosse acontecer. Zombam de Deus, brincam ou tentam brincar com o seu nome, porque com Deus não se brinca, mas as pessoas não têm temor ao fazer as coisas, ao praticarem os seus pecados. E o pior é que muitos que se dizem conhecedores dessa palavra não têm temor de Deus. Eles até tiveram um dia, mas se perderam no caminho. Se perderam. É como aquela mensagem que está escrita nos evangelhos, que Jesus vai na festa do templo, juntamente com sua família, ainda criança, com 12 anos, e na volta para casa, todo mundo achava que Jesus estava lá. Todo mundo achava que Jesus estava com eles, afinal de contas, eles foram ao templo, eles foram na festa do templo. Então Jesus está presente, mas Jesus já havia se afastado deles, eles estavam longe, caminho de um dia de distância, eles já tinham andado sem que Jesus estivesse com eles. E eles pensando que Jesus estava lá. Quantas pessoas têm caminhado achando que Jesus está com ele? Quantas pessoas têm frequentado a igreja achando que Jesus está com ele? Mas Jesus já ficou longe dele há muito tempo. Jesus já ficou longe há muito tempo. E aí o que precisa fazer? Voltar. Maria, olha que era Maria, hein?
a mãe de Jesus, José, os familiares de Jesus. Então, parentesco não quer dizer nada, filiação não quer dizer nada, ter carteira de membro não quer dizer nada, frequentar a igreja não quer dizer nada. O que importa é ter Jesus, é andar com Ele, é estar grudado nele, é ter intimidade com Ele, não deixá-lo por coisa nenhuma, é andar com Ele. E aí tiveram que voltar para onde? Onde o deixaram. Eles foram para onde? Para o templo. E voltaram, procuraram Jesus em tudo quanto era lugar, acharam no templo. Onde deixaram? E às vezes a gente deixou a nossa fé lá atrás. A gente já perdeu há muito tempo e a gente precisa voltar do começo. A nação de Israel precisava voltar do começo, no começo. Ela precisava saber quem era Deus. Viram outra: olha, foi eu que te tirei do Egito, você lembra? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais. Por que Deus sempre tinha que ficar falando isso? Porque o povo esquecia. O povo começava a se tornar autossuficiente. Eu posso. E o pior é que muitos profetas de Deus incentiva o povo a desobedecer à palavra. Deus uma vez falou para um profeta jovem: você vai, entrega uma mensagem, você não vai comer nada pelo caminho. Ele chegou lá, entregou a mensagem. O profeta velho falou: não, pode comer, que você já cumpriu o que tinha que comer, de cumprir. Ele, então tá bom, você é mais velho, tem experiência, foi lá, comeu, morreu. O leão pegou ele no caminho, porque ele desobedeceu à voz de Deus, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Então aqui no livro de Ezequiel, a gente vai ver ele citando Daniel, 3 vezes ele cita Daniel. Ele viveu também nos tempos de Abacuque, de Sofonias. Então eles são contemporâneos ali, eles citavam um ao outro e conviveram ali naquele tempo que Israel estava na Babilônia. A gente vai ver aqui as ilustrações que tem nesse livro, e no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, ele vai ver 4 seres viventes. Vamos ler aqui, Ezequiel 1, 14, Ezequiel 1, vamos ler a partir do versículo 1, e depois cada um de nós lê em casa aqui, para poder, se você ainda não leu o livro de Ezequiel, para você entender aqui melhor essa leitura. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, aqui esses 30 anos, 30º ano pode ser que seja o 30º ano dele, de vida dele. Esse 5º mês aqui, provavelmente junho ou julho, na contagem aqui dos meses judaicos. Então veja bem, estando eu no meio dos cativos, sendo levado junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como que de corâmbar, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía uma semelhança de 4 animais, e esta era a aparência, tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre. Tinha mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam, quando andavam, cada qual andava diante do Senhor. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4.
Então aqui simboliza toda a criação de Deus. O homem, que é a coroa da criação de Deus, aí o leão e o boi, lá em Gênesis fala dos animais selvagens e animais domésticos, simbolizando os dois, e a águia, as aves, né, e elas representando isso. Não está representado aqui os animais aquáticos e os répteis, mas aqui representando, através desses aqui, toda a criação de Deus e toda a sua soberania. Do 15 ao 21, ele continua sua visão e ele vê uma visão como que 4 rodas, um ser com 4 rodas, e depois lá na frente ele vai dizer que isso era querubins. Quer ver? Vamos ver aqui o versículo 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra deles eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e sua obra eram como se estiveram uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam enquanto andavam. E eles andavam segundo o Espírito de Deus. Eles se moviam segundo o Espírito de Deus. Aqui essas rodas, elas não se viravam assim, né? Então onde ia aqui, elas iam junto. Onde o Espírito de Deus conduzia, então elas iam também de igual modo. Aí depois viu o rolo comestível, né? Este comer aqui significa tenha conhecimento, que aqui quando fala comer, né? Você tem que comer a palavra, né? Aí eu já vi gente rasgando a Bíblia aqui, comer não vai adiantar nada. Né? Comer é degustar desse conhecimento, é alimentar-se dela, é alimentar a sua alma, né? Ter o conhecimento desta palavra. Depois a raspagem ritual dos cabelos no capítulo 5, a malha e a viagem no capítulo 12, aí vai falar de um provérbio popular no capítulo 18, panela fervente no 24, e o vale de ossos secos no 37, e o rio do templo no 47. Vamos abrir a Bíblia então, Ezequiel 37, eu quero me prender a essa visão de Ezequiel, capítulo 37. A irmã Sueli até pregou a respeito desse texto aqui dias atrás, mas eu gostaria de trazer ainda uma reflexão a respeito deste texto aqui. Nós precisamos entender o seguinte: era uma visão, e essa visão estava ilustrando a nação de Israel, o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos simboliza o quê? Morte. Morte. Estavam mortos. E era assim que a nação de Israel estava. Olha no 37. Veio a minha palavra do Senhor, ou veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Então foi uma visão. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. A nação de Israel estava numa crise desesperadora, mas nós sabemos que ainda assim Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. A crise é tempo de oportunidade. No momento da sequidão, no momento da seca, no momento que a coisa está ruim, nós temos a oportunidade de voltar para Deus e desfrutar das suas bênçãos. Nós temos a oportunidade de fazermos diferente da forma que fazíamos antes. A crise é tempo de oportunidade. O milagre de restauração, nós precisamos entender que é obra de iniciativa de Deus. Foi Deus que levou Ezequiel para lá, levou em espírito, foi Deus que mostrou para ele. Deus fez a pergunta: e aí, você acha que esses ossos aí têm condição de viver? E aí Ezequiel não diz o seguinte: não tem não, já está tudo morto. Ele diz: não, o Senhor sabe, porque Deus ele tem a soberania de tudo, ele pode
fazia todas as coisas. Agora, na igreja, será que a igreja dos tempos atuais, a nossa igreja dos dias atuais, eu não estou dizendo esta congregação, eu estou dizendo a nossa igreja nos dias atuais, a nossa igreja em todo o mundo, será que não se vive também em dias de sequidão espiritual? Será que não se está vivendo dias em que pensa que a vida e já estão mortos há muito tempo? Como a igreja de Laodiceia, vocês pensam que estão vivos? Mas não, acho que era de Laodiceia, não sei, mas uma das igrejas do Apocalipse que pensava ter vida, mas não tinha. Pensava ter vida, mas não tinha. Será qual é a situação da nossa igreja hoje? Dos movimentos, dos eventos, das reuniões, de tudo que fazemos? Será se nós paramos de vez em quando e refletimos sobre a nossa situação como igreja do Senhor? Sobre o que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos fazendo está sendo do agrado ou não de Deus? Será se nós refletimos sobre isso? Porque a igreja de Éfeso estava perdida no meio das obras da doutrina, era uma igreja por excelência, fazia tudo certo, ela zelava pela doutrina, ela cuidava de tudo, mas faltava o primeiro amor, faltava a essência de tudo. Era uma igreja boa, era uma igreja com doutrina, era uma igreja que tinha boas obras, era uma igreja que fazia caridade, era uma igreja excelente, mas faltava boas obras, faltava o amor. Faltava o amor. Jesus já tinha ido embora dela. Estava só fazendo reuniões ritualísticas. O povo de Deus, que no caso o povo de Israel, estava desprovido de vida espiritual. Veja, o profeta Isaías disse: este povo está enfermo, da cabeça aos pés. Ele conclamou o povo ao arrependimento, e o povo fez o quê? Não o ouviu. Amós viu que o culto estava sem vida, a música era apenas barulho estridente aos ouvidos de Deus, e ele conclamou o povo ao arrependimento, e o povo não ouviu. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, devemos fazer com intensidade, com sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração se derramando diante do Senhor, e devemos buscar vida nele. Devemos buscar vida nele. Essa mensagem não é uma mensagem fácil e nem uma mensagem que desce agradável, mas é uma mensagem necessária para os nossos dias. É uma mensagem necessária para os nossos dias, porque a igreja dos dias atuais, ela precisa rever os seus conceitos em relação àquilo que está se fazendo, em relação à fé, em relação à forma como conduz a fé, em relação à forma como faz as coisas. A igreja precisa de entender isso. Oséias viu a infidelidade, a instabilidade espiritual, a depravação moral. Inclusive Oséias teve que viver isso. Oséias teve que casar com uma mulher adúltera para mostrar para o povo a situação em que a nação estava vivendo, em adultério em relação a Deus, que é a idolatria. E Oséias teve que fazer isso para demonstrar ao povo, e ele chama o povo ao arrependimento, e o povo não quis ouvir. Miqueias conclui que este povo estava enfadado de Deus, enfadado de Deus. Jeremias chorou porque o povo havia abandonado a Deus. Deus chamou 1000 vezes, aconselhou, exortou, mas o povo não ouviu. E aí a Assíria e a Babilônia vieram e levaram o povo cativo. Isaías falou, Amós falou, Oséias falou, Miqueias falou, Jeremias falou, e não adiantou. O povo não voltou ao arrependimento, o povo não entendeu a mensagem. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência. Agora não é só um povo doente e enfermo, mas a enfermidade deu lugar à morte.
Estavam ali os ossos secos, sem vida, sem esperança. Porque enquanto você está velando um corpo, você ainda tem esperança de que, enfim, dali você está vendo. Eu, pelo menos, quando velei a minha avó, o pior momento para mim, o momento mais forte, foi quando desceu a sepultura que jogou terra em cima. Porque ali parece que acabou tudo. Ali acabou tudo. Então aqui, quando você vê ossos, esqueletos, e ainda mais da forma que estavam, todos bagunçados, não tem esperança mais. Humanamente falando, não. Humanamente falando, não tem. Mas, para Deus, sim. Para Deus, sim. No versículo 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aqui no versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Então Deus pode fazer aquilo que está morto reviver. Deus pode fazer aquilo que está distante está perto. Deus pode fazer todas as coisas, e parte sempre de Deus a iniciativa da restauração. Sempre parte de Deus a iniciativa da restauração. Deus sempre quis isso. O povo estava disperso, falta de vida, falta de comunhão, estava cada osso para um canto. Em muitos lugares está também assim, sem vida, sem comunhão, rixas, pessoas brigando, pessoas não entendendo o que é o Evangelho, pessoas não entendendo o que é viver como igreja, pessoas não entendendo o que é viver fazendo a obra de Deus. Às vezes brigam até pelas coisas da igreja mesmo, brigam por cargo, brigam por posição, brigam por isso, brigam por aquilo, por coisas da igreja mesmo. Como disse o pastor José Carlos, o povo briga por capim. O povo briga por capim. O pessoal de Jó e de Ló, os pastores deles brigando por mato, por capim, por pasto. E hoje as pessoas brigam por coisas assim também. E com isso vão se afastando de Deus. Com isso vai esvaindo-se a vida. As rixas, as intrigas, a falta de comunhão, isso tudo é prejudicial à obra do Senhor. O povo estava como num vale de ossos secos, e é a situação de muitos crentes no dia de hoje: a ausência de vida, de entusiasmo, de prazer de estar na casa de Deus, de se deleitar nas orações. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. As pessoas não têm mais prazer de estar na casa do Senhor. As pessoas não têm prazer de orar mais, de ler a Bíblia. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Quando fechamos a igreja, as pessoas reclamavam de quê? Não, a igreja está fechada, não pode fechar. E quando abriu? É complicado. As pessoas por aí perderam interesse pelas coisas do Senhor, pela oração, pela leitura, pelo devocional, pela vida com Deus. E isso é preciso ter cuidado. Há necessidade de se tomar sempre uma vitamina para a restauração disso. A vitamina está aqui, é a palavra do Senhor, é a oração. Essa é a verdadeira vitamina, é isso que nós devemos nos alimentar. Reunião de oração não é muito frequentada por toda a igreja, geralmente por um grupo menor, por um grupo pequeno. Geralmente é assim. É claro que em muitos lugares pode ser que seja diferente, mas o fato é que as reuniões de oração
as reuniões de estudo bíblico, elas não são objetos de prazer de todos. E isso é muito perigoso, é prejudicial à saúde da igreja. É prejudicial à saúde da igreja. O povo de Deus manifestava sinais de morte. E como é que se manifestam os sinais de morte? O morto tem apetite? O morto tem fome? Não tem. Como é que você vai ter fome da palavra de Deus? O morto não tem apetite. O morto é insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Morto não tem ação. Morto é onde a vida está absolutamente ausente. Pastor Antônio Gilberto, uma vez dando estudo em Goiânia, ele disse que estava num culto ao ar livre e alguém chegou no meio do culto lá e disse o seguinte, que ele estava dizendo que o pecado era muito pesado na vida do ser humano e que a pessoa precisava se livrar daquele fardo e que só Jesus podia tirar esse fardo da pessoa. E aí alguém disse lá: eu cometo pecados e não sinto peso nenhum, estou muito leve, eu não sinto nada. Ele disse: é claro, você está morto, morto não sente nada. Morto vai sentir o quê? Morto não sente o peso do pecado, morto não sente dor. Mas onde há morte pode haver vida pela restauração de Deus. O próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não só fisicamente, não só o coração ter parado de bater, mas espiritualmente. Espiritualmente, ainda que esteja morto, pode tornar a viver. O agente de restauração disso tudo é Deus. Deus é quem toma a iniciativa de restauração. Ele fez com que Ezequiel andasse no meio do vale. Ele fez perguntas ao profeta. Ele mandou o profeta profetizar. Toda a ação foi iniciativa divina. Tudo o que aconteceu foi iniciativa divina. E já partindo aqui para o encerramento desse estudo, Deus, Ele faz milagres ainda nos dias atuais. Deus, Ele levanta mortos da sepultura. Deus, Ele faz com que a coisa que não tem mais esperança torne a viver. Aquilo que não tem mais esperança torne a ter vida. Ele faz com que isso aconteça. Ele é o agente de restauração. E qual que é o instrumento de restauração? A palavra de Deus. Ele é o instrumento de restauração. Hoje, em muitos cultos, você vê louvor, e não que isso seja ruim, isso é bom, mas não tem mais sermões, né? Eu vou citar uma palavra que já ouvi, mas nem sei se existe, mas fazem serminhos, né? Que é só mensagens rápidas. Eu já presenciei diversas reuniões onde, depois de terem 1001 oportunidades, o dirigente do culto fala assim: bom, agora nós vamos ouvir a mensagem, mas seja bem rapidinho que a gente já está atrasado para terminar. O agente transformador, o instrumento de transformação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo que nós não podemos nos envergonhar dela. E ela é o agente transformador. A música transforma, desde que ela esteja pautada na palavra. Se ela estiver trazendo a palavra de Deus, ela é transformadora. Mas a música por si só não transforma. Ah, pastor, eu tive a minha vida transformada através de um louvor, porque ele tinha conteúdo da palavra de Deus. Porque senão não havia transformação, não haveria transformação. O Espírito Santo é esse instrumento restaurador. E qual que é o processo dessa restauração? Então o agente é Deus, o instrumento é a palavra de Deus, e o processo, o ruído, aliás, há vários processos, nós vamos ver aqui. Lendo aqui, continuando Ezequiel 37. Eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis.
e porei nervos. Vamos aqui, peraí, deixa eu subir um pouquinho aqui. Então profetiza sobre esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. O que é ruído? Barulho. Houve um ruído, um barulho, uma agitação. Mas isso ainda não é vida. Tem gente que acha que o avivamento está no movimento, está no barulho, está na agitação, e o avivamento não está nisso. Embora também aconteça isso. Mas não é isso que vai produzir o avivamento. Se o movimento, se o barulho, se a agitação não estiver pautado aqui na palavra de Deus, é como bater em lata vazia. Faz muito barulho bater em lata vazia, não tem nada dentro. Se você bate numa lata cheia, não vai fazer barulho, mas ela tem conteúdo, ela está cheia. Então começou aqui um ruído, um barulho, mas o barulho não cria vida. Nós não podemos misturar atividade com som, barulho com criação, agitação com avivamento. Nós não podemos misturar essas coisas. Vamos continuar lendo aqui. Qual versículo? 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele. Vamos ler o 7. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um com seu osso. Ajuntamento também ainda não é tudo. Igreja cheia não quer dizer muita coisa, não. É claro que nós não podemos pensar que igreja vazia também quer dizer. Nem uma coisa nem outra. O que importa é o conteúdo disso. O que importa é como estamos vivendo, como está a nossa vida com Deus. A igreja pode estar cheia de gente e vazia de Deus. Como a igreja pode ter pouca gente e pode estar cheia de Deus, mas isso não é regra. Pode ser o inverso também. O inverso também pode acontecer. A gente tem que ter muito cuidado com a numerolatria, que é você achar que muita gente na igreja é sinal de que Deus está agindo, mas temos que ter cuidado também com a numerofobia. Que não, só um instantinho aqui está bom, não precisa de crescer não, aqui está tranquilo. Medo de crescer. Não, nem uma coisa nem outra. Nem a numerolatria, nem a numerofobia. Nem achar que muita gente é ação de Deus, mas devemos sim crescer. Mas continua a leitura aqui. Agora é 8. E olhei e viram, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre ele. Primeiro veio os nervos, os tendões, a carne. Parecia gente, começou a ter uma aparência de gente, mas ainda estava morto. Já começou a ter uma aparência. Tinha doutrina, tinha preceito, tinha religião, estava já na igreja, a coisa estava tudo já começando a se encaminhar, mas faltava vida, ainda era morto. Já tinha as ligaduras, já estava tudo certinho aqui, mas ainda estava morto. Depois veio a pele, teve a aparência. Os fariseus tinham boa aparência, mas estavam mortos. Aí veio a pele fala da aparência, mas não havia neles o Espírito. E aí ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Agora sim, veio o Espírito de Deus e entrou neles. Agora eles estavam vivos, e formou um grande exército, porque o Espírito entrou
neles. Agora sim havia vida. O barulho, continuavam mortos. O ajuntamento, continuavam mortos. Nervos e tendões, as ligaduras, continuavam mortos. Tinham carne, aparência de vivo, mas estavam mortos. A pele, a aparência, mas estavam mortos. Mas veio o Espírito, e é isso que traz vida. É isso que traz vida. E é isso que nós temos que buscar. É o Espírito de Deus sobre nós, porque é isso que nos traz vida, é isso que nos faz diferentes, é isso que nos tira lá do vale de ossos secos e nos põe vivos. Porque sem Deus estamos mortos. E qual que foi o resultado disso? Passaram a viver. Versículo 10. Passaram a viver. Então deu ordem, o Espírito de Deus entrou neles. Versículo 13 e 14. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos poreis na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor. Começaram a ter experiências profundas com Deus. Começaram a viver aquilo que Deus queria que eles vivessem, a ter experiência com Ele, e saíram da sua sepultura existencial, porque tem muita gente que está morto existencialmente, e eles saíram de lá, e agora, vivos, tendo experiência com Deus, voltam para a terra, reconhecendo o Senhor, sabendo quem é Ele. Unidade espiritual, versículo 22 ao 25, olha só, no capítulo 37, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Havia unidade e havia comunhão íntima com Deus, e é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar, para que continuemos a ter vida com Deus, e que em algum momento da nossa vida, se nós olharmos e acharmos que estamos distantes de Jesus, que estamos distantes dele, que a gente volte correndo, José e Maria voltaram a caminho de um dia, foram um dia longe, teve que ficar mais um dia para voltar, perderam 2 dias, que a gente não perca nem isso, que se qualquer atitude nossa, a gente perceber que o Senhor está se afastando de nós, através de nossas atitudes, a gente volte correndo, para que não percamos a alegria da salvação, como Davi pediu a Deus. Davi, quando orou, falou assim: Senhor, não retire de mim a alegria da sua salvação, que a gente não perca essa alegria, e que a gente não deixe cair sobre nós o juízo de Deus, mas somente as suas bênçãos. Amém? Vamos orar? Pastor Júnior, por gentileza, faça essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Santo Filho Jesus, a Deus, nós te agradecemos esta hora, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, na tua casa, juntamente com teus filhos. A Deus, recebendo mais uma porção da tua palavra para o nosso coração, para a nossa alma. Alimento, Senhor, que necessitamos a cada dia. Aprove-te, Senhor, cada dia mais nos conceder esta graça, e que saiamos daqui, Senhor, ainda mais prontos, determinados a andar na tua presença, a obedecer a tua palavra, a fazer a diferença na terra. Deus abençoe a tua igreja, e que esta palavra traga grande despertamento aos nossos corações. Aleluia. Ó Deus, porque hoje há necessidade na terra da tua igreja, Senhor, fazer esta diferença, porquanto a tua vinda está próxima. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos não conseguimos. Ajuda o nosso Espírito, porque sozinhos não temos forças. Sim, meu Deus. Ajuda-nos e tenha misericórdia. Abençoe seu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. Filho, sua família, Sim, meu Deus. a cada dia dá mais graça para conduzir o teu rebanho.
teus preceitos. Aleluia! Oh, glória! Em nome do Senhor! Nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para sempre. Quantos concordam, digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.